A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42, que diz: Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Estamos estudando o capítulo 10 de Lucas, finalizando agora esse capítulo, falando sobre os versículos 28 ao 42, onde nós vamos falar do Evangelho da devoção, a importância desse Evangelho, a importância desse momento. Vamos falar sobre Marta e Maria. E nós podemos dizer que a vida devocional, ele é um tempo diário e reservamos para conversar com Deus. Trata de um tempo intencional, algo assim individual, habitual ou constante, algo que nós fazemos aqui, nos nossos devocionais diariamente. Estamos falando sobre a palavra do Senhor Jesus, então isso é um devocional, um momento de ler a palavra, nesse momento que nós conversamos com Deus, por meio do louvor, da oração e da meditação. Então, é um tempo ao qual separamos para poder falar com Deus. Então, é a prática de ter um compromisso diário com o Senhor, um período regular de comunhão com Deus por meio do estudo da palavra, da meditação e da oração. Então, é um momento que nós tiramos, de um compromisso diário com o Senhor, como fosse um encontro que todo dia nós marcamos e estamos falando com o Senhor. Então, isso é importante para a vida do cristão, e os devocionais que nós estamos fazendo também é um momento que você tira aí, alguns minutos para poder ouvir a palavra, para poder meditar, para orar. Então, a importância desse evangelho, de uma devoção pessoal, de estar realmente separando o momento, e muitas vezes não só na igreja, naquele momento quando a igreja se reúne, mas de uma forma individual. Nós vamos ver que se nós fraquejarmos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em todas as áreas da nossa vida. Então, se nós iniciarmos o nosso dia não estivemos em comunhão com o Senhor, nem em contato com a sua palavra, pode ter certeza que a área da nossa vida, nós iremos fraquejar em determinadas áreas. Então, precisamos ter uma vida devocional diária com Jesus. E essa verdade é ensinada, nesse episódio de Jesus na casa de Marta e Maria. Esse acontecimento na casa de Marta, ao lado da passagem sobre o serviço, do bom samaritano, vai nos advertir para o fato de que nosso serviço a Deus não pode assumir o lugar do nosso relacionamento com Ele. Então, muitas das vezes, a pessoa fica tão envolvida com o serviço, que querem fazer tanto para o Senhor, e acaba que não tem um relacionamento com o Senhor. É o caso que nós vamos ver, em relação a Marta e em relação a Maria, que estava Marta mais preocupada com o serviço e Maria mais estava ali preocupada com a contemplação, se relacionando, com o Senhor, ouvindo Jesus. Então, o perigo da concorrência. Marta e Maria, eram crentes com temperamento diferente. Na interpretação desse texto, a tendência tomada, é tomarmos partido. Então, Marta é um exemplo de ativismo, Maria é um exemplo de contemplação. Então, o fato de Jesus repreender Marta nesse episódio não significa que ela não seja crente. Devemos olhar para as duas irmãs não como concorrentes, mas como duas metades de um crente ideal. Jesus amava as duas, incondicionalmente. Então não devemos criticar Marta, mas entender que, nesse episódio não significa que o Senhor que ela não seja crente. Era uma pessoa que estava envolvida, com outras tarefas, preocupada, ansiosa, que nós vamos ver aqui, mas era serva do Senhor. Enquanto Maria,
né, estava ali aos pés do Senhor. Então, Marta e Maria, as duas juntas nos revelam a visão de quem serve. O que eu faço para Jesus é sempre o melhor e o mais importante. Marta queria agradar a Jesus com um jantar honroso. Ela trabalhava para oferecer o melhor. Maria, no entanto, queria tirar o melhor proveito do seu momento com Jesus. Então, uma irmã demonstrava sua devoção, servindo a Jesus, com um ambiente acolhedor, enquanto a outra, amava, devotando-lhe atenção pessoal. Então, Maria sentou-se aos pés de Jesus para aprender, algo impossível pela tradição judaica. Quando diz aqui, senta-se aos pés de Cristo, significa sentar aos pés de Cristo, significa prontidão para receber sua palavra e submissão à sua orientação. Então, Marta e Maria, portanto, não são concorrentes, mas complementares, porque na casa de Deus precisamos tanto ser prático como contemplativo, né? Então isso precisa estar unido em uma pessoa só, que é a prática, que está envolvido sim com o serviço, mas também está contemplando quem é o convidado, contemplando quem está à mesa, quem nós estamos adorando. Então há um perigo muito grande, né, de se deixarmos levar mais por um lado e deixarmos o outro de lado. O outro ponto é sobre o perigo do ativismo. Na intenção de proporcionar ao seu hóspede, um lugar organizado e ordeiro, Marta se esqueceu de desfrutar da presença de Jesus, como um valor em si mesmo. Ela estava tão atarefada em repor os itens à mesa que se esqueceu do principal convidado. Ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço, versículo 40 vai dizer. Enquanto sua irmã, né, quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos, versículo 39. Então, Marta era uma excelente anfitriã, mas precisava aprender a se relacionar com o convidado. Perceba que o ativismo de Marta estava fazendo com ela. Marta agitava-se de um lado para o outro, Marta não parava, né? Conseguimos conter toda essa situação, muitas das vezes, no momento de festividade da igreja, né? Onde muitas das vezes a pessoa está tão envolvida na ornamentação, em organizar, né, em uniformes, em tantas coisas, e quando chega no dia da festa, ou no momento ele não consegue contemplar o Senhor, porque já chegou cansado, abatido, né? Então, não é só o serviço, não é só, a ornamentação, a preparação, mas sim como nós estamos nos apresentando, quanto nós queremos ver Deus, não quanto nós queremos fazer por fazer, para apresentar o melhor, né? Mas sim também, o quanto nós estamos ali contemplando o Senhor, o quanto nós estamos adorando ao Senhor. Então, a expressão nos faz lembrar, dos discípulos no barco, que era agitado pelas ondas do mar, enquanto Jesus dormia entre eles. Então, enquanto Jesus estava no barco ali dormindo, eles tão preocupados com a tempestade, eles esqueceram até que Jesus estava no barco. Eles não clamaram pelo Senhor depois, ficaram desesperados ali, não oraram, não buscaram, mas foram, não conseguiram se estar realmente, deixaram levar pela tempestade da vida. É o que muitos hoje estão fazendo, estão se deixando levar pelas tempestades, pela dificuldade, ansiedade, estresse, depressão, tantas coisas estão vindo sobre a vida do homem por causa de não contemplar o Senhor, porque está muito preocupado com o serviço, está muito preocupado com se envolver com as coisas, que não consegue contemplar o Senhor. Também nos lembra de que Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, quanto a pessoas inconstantes que, como menino, são agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, né? Efésios 4,14. Então, mesmo não devendo comparar Marta com os crentes constantes, temos de cuidar para que o excesso de tarefas não desvie nosso foco do principal, o próprio Senhor. Então, cuidado para que o foco não venha a ser desviado, a preocupação, o envolvimento é tanto que acaba esquecendo ali do principal, que é o próprio Senhor.
que está em nosso meio, na nossa vida. Então, o serviço excessivo de Marta a incomodou diante da atitude, da quietude de sua irmã, assim como os discípulos se perturbam com Jesus ao vê-lo dormindo no meio da tempestade. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4,38. Então Marta diz, Senhor, não te importa que minha irmã... Versículo 40. Então parece que o incômodo não é tanto com a agitação, mas acima de tudo com a atitude do outro. Então Marta queria trazer Maria para dentro do furacão de ansiedade, né, no qual ela própria se encontrava. Mas Maria permanecia com o rosto sendo acariciado pelas brisas suaves da presença de Jesus. Então isso lembrou Marta, né, isso levou Marta a cometer um segundo erro, o de se comparar a Maria. Então, muitas das vezes a pessoa está tão fadigada, está tão ansiosa, né, que quer trazer as outras pessoas para dentro desse furacão. Quer trazer aquela pessoa para dentro do problema, como se falasse que a pessoa não está importando, não está ligando. E, na verdade, a pessoa está orando, está aguardando a resposta do Senhor, né, está descansando no Senhor, né, lançou sobre ele toda a vossa ansiedade, e a pessoa está tranquila. Né, enquanto muitos ficam agitados, igual Marta. Então, temos que ter cuidado, né, para que a ansiedade não nos faça parar de contemplar o Senhor, de não olhar ao Senhor. Em muitos lugares hoje, né, a pessoa já não consegue mais olhar para o Senhor, olha por tanto problema que está focado no problema. Né? Líderes hoje que só para conversar, só tem problema, só tem reclamação, não consegue contemplar as coisas do Senhor, né? Por estar, muitas das vezes, ansioso, por estar, muitas das vezes, tão preocupado e acaba esquecendo que Jesus ele está no barco, ele está no meio dessa tempestade. Então, há um perigo muito grande da comparação. Ao ver sua irmã aos pés de Jesus, Marta esperava que Jesus o repreendesse, ordenando depois que venha ajudar-me. Então, o Marta vai pedir, ordena para ela vir me ajudar. Mas Marta achava que seu serviço era mais importante do que aquilo que sua irmã fazia. Por isso se vê no direito de exigir que Jesus diga a ela que pare de ouvi-lo e vá ajudá-lo. Então, pessoas com síndrome de Marta sempre acham que não são apoiadas e que os outros fazem não é tão relevante. Né? Nós vamos ver que a resposta de Jesus, né, é contundente e confrontadora. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Né? Jesus a chama pelo nome como prova do seu amor por ela. Então, ele também a chama pelo nome por duas vezes, Marta, Marta. Então, em geral, Deus usa essa forma de falar quando algum personagem se encontra distraído, né, ou fazendo algo para o que o Senhor não chamou. Né? Esse foi o caso de Samuel, quando o Senhor chamou Samuel, Samuel, né? E de Saulo também, quando ele chamou a Saulo. Então Jesus ele confronta Marta por estar tão ocupada fazendo coisas para as quais ele não a chamou, né, que acabou negligenciando a presença dele. Então, será que Jesus no dia de hoje não está chamando o teu nome repetidamente, duas vezes? Isso é uma forma de amor, é uma forma que o Senhor te ama, né, de uma forma que Ele está chamando, porque você está distraído ou está fazendo algo para o Senhor, algo que o Senhor não chamou para fazer. Então, vale a pena refletir, né, e dar ouvido a essa palavra. Toda vez que o Senhor chama, é uma forma carinhosa, é uma forma para que a pessoa venha despertar realmente desse sono e voltar realmente ao centro de que é realmente contemplar o Senhor Jesus. O perigo da justiça própria é um perigo muito grande com isso, pois podemos comparar a atitude de Marta com a dos religiosos judeus, né, que se importava tanto com as tradições que se esqueceram do principal, a justiça, a misericórdia e a fé. Né? Talvez Marta quisesse que Jesus aceitasse pelas coisas boas que ela fazia, enquanto Maria buscava a aceitação de Jesus por sua graça. Então, né, muitas pessoas querem ser aceitas por Jesus pelas boas obras
que estão fazendo, não por poder adorar ou contemplar, né? Mas Maria não, ela buscava aceitação pelo favor imerecido de Deus, né? Porque ali estava realmente o Senhor ali, e a sua graça, né, é infinita. Então, atitude semelhante nós encontramos, né, na parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu ele confiava inutilmente em suas próprias obras, enquanto o publicano ele repousava na misericórdia divina. Então, a esse respeito, Jesus afirma a Marta, no versículo 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, né? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Jesus, ele nos ensina, né, a cada dia a, que a única coisa necessária é a porção que Maria escolheu, né? Ele censura Marta pela intensidade da sua ansiedade e a preocupação com as coisas materiais, né? E muitos hoje estão preocupados com as coisas materiais, estão esquecendo do Senhor Jesus, né? E a porção de Maria, ela escolheu realmente a única coisa que é necessária para ela, né? Que era ouvir Jesus, enquanto Marta, né, pela sua correria, pela sua intensidade, né, ansiedade, estava preocupado com as coisas materiais. Então, né, ela é censurada por não optar pelas coisas mais necessárias, né, importantes, que é a devoção a Deus. Então, ouvir as palavras de Jesus é o prato de comida ou a refeição que todo crente deve consumir diariamente. Então, todo dia devemos consumir. Não deixar, muitas das vezes, a correria do dia, a fadiga do dia, nos afastar do Senhor e acabar que nós não venhamos ouvi-lo, né? Que nós possamos todo dia comer dessa comida, desse alimento espiritual que nos inicia, que nos fortalece, que nos dá força para mais um dia, né? Quando nós paramos para contemplar as maravilhas do Senhor, nós somos renovados na nossa força e avançamos. Então, todo crente verdadeiro, ele deve buscá-lo de forma íntima, né? E é a porção que jamais lhe será tirada. Essa porção, essa busca, aquilo que nós fazemos de buscar o Senhor, jamais será tirado. O salmista, no Salmo 89, no versículo 28, ele diz: Eu conservarei para sempre no meu amor, e minha aliança com ele permanecerá firme. Então, né, que nós possamos continuar, permanecer e buscar ao Senhor, e tenha certeza que ele vai continuar, né, firme na sua aliança, naquilo que ele tem para nós, naquilo que ele prometeu para cada um de nós. Então, né, nós vamos concluir dizendo que o Evangelho de Jesus ele é completo, pois envolve evangelização, ação social e vida devocional, né? Então, nós podemos dizer que três cenas, né, que Lucas vai ilustrar, né, sobre o ministério triplo, né, do todo cristão. Né? Em todos esses 42 versículos que nós lemos, nós vamos ver que somos embaixadores, ou seja, representantes do Senhor, somos o próximo, isto é, imitadores do Senhor, e somos adoradores, né, ao ouvirmos o Senhor. Então, que que possamos aprender, né, estamos aprendendo hoje, que devemos, né, desfrutar da presença de Jesus. Né, isso é importante, né? Estar com Jesus é a melhor parte do nosso dia. Então, que nesse dia o Senhor esteja contigo, que você possa se contemplar do Senhor, não ficar preso a nada, né? O comer, o beber, o vestir, mas estar conectado com o Senhor, tirar esse momento de devocional para orar, para ouvir realmente as palavras do Senhor, para que assim possamos avançar, né? Para que assim possamos contemplar e ver que o nosso Deus, ele está conosco em todo momento, em todo tempo. Que Deus te abençoe nesse dia.